A paz do Senhor Jesus, a todos vocês. Eu quero aqui esta manhã, no dia 10 aqui de dezembro, essa data que o Senhor me concedeu uma palavra que há alguns dias estava ardendo no meu coração sobre este tema, que é saindo do comodismo e indo em busca do milagre. E eu já havia até separado alguns temas aqui, só que ontem à noite o Senhor falou comigo através dessa palavra que eu vou estar aqui compartilhando com vocês no dia de hoje, que está lá em 2 Reis, capítulo de número 7 e o versículo de número 3 e 4. Esses são os dois versículos aqui que eu quero meditar com vocês e nós vamos discorrer esse texto, amém? Fala assim a palavra do Senhor. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que entraremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Eu quero aqui trazer essa palavra do Senhor, Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7, a qual ali a cidade de Samaria estava cercada, Os sírios haviam cercado Samaria, de modo que eles não podiam sair para comprar comida ou qualquer outro alimento. E vai nos dizer a palavra do Senhor que houve ali grande fome, naquele lugar. E houve não só a fome, como também ali houve grandes tragédias. Se você for meditar no livro de 2 Reis, capítulo 6, você vai ver que depois que os sírios, ali cercaram ali Samaria, a palavra do Senhor vai nos dizer assim que olha só, que a fome era de um jeito, a catástrofe era tão grande que se vendia uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, E olha só, e a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Dá para se imaginar, irmãos, alguém comprando esterco de pombas porque não havia alimento. Então, por esta palavra, eu comecei a ver que a situação ali, ela era catastrófica. Não era só uma fome, havia ali uma grande tragédia, Vivemos nesses últimos dias aqui, durante esse ano no nosso país, essa pandemia, E vimos o quanto foi difícil, irmãos, o quanto os alimentos subiram de preço, o quanto a gente padeceu por um tempo, E continua padecendo, porque os alimentos eles estão subindo muito, por conta dessa pandemia. E lá foi exatamente isso que aconteceu. Cercaram, não podia sair para comprar nada, E quem tinha alguma coisa vendia por um preço absurdo, colocava o preço que queria e ali se pagavam por esse alimento. E assim, a tragédia foi tão grande a ponto, irmãos, Se você depois ali, eu não quero discorrer bem esse texto, mas no capítulo de número 6 vai dizer assim que as mulheres estavam matando seus filhos para comer. Olha que tragédia. Então Israel não só estava vivendo ali uma tragédia material, como estava também vivendo uma tragédia espiritual, a ponto de se perder o amor, a ponto de se perder tudo que tinha, por conta de alimento, trocar a própria vida dos filhos a troco de alimento, irmãos. Para vocês verem, tamanho era a tragédia que estava acontecendo ali. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei, então ouvindo ali que uma dessas mulheres veio até ele dizer, que havia comido o filho dela e que a outra havia ali prometido que ia comer o dela no outro dia, olha a gravidade, O rei rasgou as suas vestes e ficou enfurecido porque tamanha ele percebeu ali, tamanha era a tragédia naquela cidade. E ele foi procurar o homem de Deus, Eliseu. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim que Eliseu, ouvindo que o rei estava vindo até ele, Deus usou ali Eliseu para falar o seguinte, no capítulo de número 7, Assim diz o Senhor, no versículo 1, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Isso era humanamente falando impossível. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui que estavam se vendendo uma cabeça de um jumento
por 80 peças de prata, e a quarta parte de cabo de esterco de pomba por 5 peças de prata. Agora Eliseu vai lá, né, e profetiza e fala assim, diz o Senhor, amanhã a este tempo haverá uma medida de farinha, né, por um ciclo, né, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Olhando isso, ouvindo isso, humanamente falando, era impossível que isso se cumprisse, né? Tanto é que o versículo de número 2 vai falar assim do capítulo 7, que o capitão, né, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se fazer isso? E ele disse, eis que verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Olha que tremenda a palavra do Senhor. Eliseu tinha convicção naquilo que o Senhor estava falando. Ele disse que haveria providência ali, né? No outro dia, neste mesmo tempo, haveria a providência de Deus dentro de Samaria. Mas o capitão, ele não acreditou. Tamanha era a gravidade, né? A tragédia que estava vivendo ali aquele povo. E a palavra do Senhor, logo em seguida, o versículo que eu li para vocês, vai dizer que havia 4 homens leprosos. Conhecendo a palavra do Senhor, nós sabemos que os leprosos, eles não ficavam dentro da cidade. Eles tinham um lugar reservado, a qual eles tinham que ficar ali até se purificar, né? E não podiam entrar dentro da cidade. Mas o interessante é que esses leprosos, eles estavam à entrada da porta. Aleluia, Jesus, né? E perguntaram uns para os outros, né? Para que nós vamos ficar aqui? Vamos ficar aqui e morrer? Se nós entrarmos na cidade, né, não há comida, nós vamos morrer de fome também, né? E eles questionavam, né, para que nós vamos ficar aqui, né? E se morreremos ali, vamos entrar, vamos morrer ali. Agora, pois, né, vamos ao arraial dos sírios, né, que eram os inimigos deles, que estavam ali cercando eles. Mas olha só, a coragem. Né? Aqui é que entra assim o tema, né, dessa mensagem que eu quero trazer, porque Deus trouxe isso ao meu coração, né? Talvez não foi nem coragem, porque talvez eles tivessem medo também de entrar ali, porque era um risco que eles iriam correr, né? Mas eles falaram assim, ó, se nos deixar viver, viveremos, se nos matar, morreremos. Só que se nós ficamos aqui, nós vamos morrer de fome também. Então eles tomaram uma atitude, aleluia, no meio daquela situação, eles tomaram uma atitude, né? Mesmo com medo, eles foram. E é aqui que eu quero trazer algo para você nesse dia de hoje, porque também entrou no meu coração isso, aleluia, Jesus, né? Saindo do comodismo, irmãos, e indo em busca do milagre. Talvez a situação que você está vivendo hoje, eu não sei qual é a sua situação, né? Aleluia, Jesus, eu sei qual é a minha situação, qual é a minha dificuldade. E muitas vezes nós ficamos paralisados pelo medo. E nós perdemos as oportunidades que batem na nossa porta ou que vêm de encontro às nossas vidas. Ou então, nós ficamos com tanto medo que não vamos de encontro às oportunidades, né? E nós temos assim, mania de tudo espiritualizar. De achar que Deus, ele vai fazer algo por nós, Deus prometeu, ele prometeu, fiel é aquele que prometeu para cumprir. Mas nós temos muitas vezes, irmãos, a mania de nos acomodar diante de uma situação e dizer Deus está no controle de tudo e deixar as coisas chegar no caos, né? E vivemos muitas vezes uma tragédia por conta que não tomamos uma atitude. E achamos que alguma coisa vai cair do céu, alguma coisa vai acontecer, mas nós temos que fazer algo também. E é isso que Deus despertou meu coração e eu quero compartilhar com você. Aqueles homens, eles foram, né? Mesmo com medo. Mas eles pensaram, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, não tem comida, nós vamos morrer também, né? Então vamos lá no arraial do Sírio. Porque se houver comida, nós vamos comer. Se ele nos matar, nós morreremos, né? Olha só. Então eu quero dizer algo para você. O medo muitas vezes rouba de nós as oportunidades, de nós vivemos os milagres, né? Quando eu pensei nesse tema, eu ia assim trazer muitos outros versículos, né? Que a palavra do Senhor nos traz de pessoas que mudaram as suas vidas porque tomaram uma atitude. Saíram da zona do comodismo, do conforto e foram em busca, aleluia, do seu milagre.
né? A palavra do Senhor nos fala em Marcos 5, 7, né? Que a mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus, né? Aleluia! Ela veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque o versículo de número 28, Marcos 5, 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aquela mulher havia muitos anos, né, com aquela hemorragia, estava ali fora da cidade isolada, mas ela ouviu falar que Jesus passava por ali. E aonde Jesus passava, ele curava, operava milagres. Então ela pensou, se eu ficar aqui, eu já gastei todo o meu dinheiro, eu já não tenho mais recurso, eu vou morrer. Se eu for ali, eu posso arriscar também, porque se eles souberem que eu estou no meio da multidão, na situação que eu estou, eu não sei o que podem fazer comigo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E ela se arrastou e colocou no seu coração, se eu tão somente tocar. E foi o que ela fez. Ela tocou e ela foi curada. Ela recebeu o seu milagre. Por quê? Ela saiu da zona do comodismo, saiu ali da zona do conforto, né? Nem do conforto, porque a situação que ela vivia era ali de extrema também enfermidade, né? Mas ela pensou, eu não posso continuar assim. O que eu tinha para fazer, eu já fiz, né? Então, mas ainda eu posso fazer alguma coisa, porque tá passando alguém ali que falaram para mim que ele cura. E eu vou lá. Aleluia, Jesus. Outro exemplo também é o leproso de Mateus, capítulo 8, versículo 2, que também provavelmente vivia ali, né, junto com os leprosos no arraial, mas ouvindo que Jesus iria passar. A palavra do Senhor diz que esse foi de encontro dele e o adorou, né? E a humildade dele diante de Jesus dizer, Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar são. Jesus disse, eu quero ser limpo. Aleluia, Jesus, né? Então ele fez alguma coisa, ele saiu da onde ele estava, né, para fazer alguma coisa, e ele alcançou o milagre, né? E em Mateus também, capítulo 15, 25, o outro exemplo, é a mulher cananeia, né? A palavra do Senhor diz que ela, ouvindo também, vendo que Jesus passava por ali, ela chegou até ele, adorou e falou, Senhor, socorre-me. Né? E essa é uma história que nós conhecemos bem, que ela foi mais além, ela se humilhou, porque Jesus ali falou para ela que não era lícito tirar, né, da boca ali dos filhos e deitar os cachorrinhos, e ela ali falou assim, não, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia, né? Ela enfrentou aquela situação porque ela precisava de um milagre. Aleluia, e ela não estava disposta a voltar para casa sem o socorro do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outro exemplo também é o cego, né? Lá de Marcos 10, 47, que ele, ouvindo que Jesus estava passando por ali, ouviu provavelmente falar que Jesus curava. Aleluia, ele estava limitado pela sua visão, mas a sua voz não estava limitada, né? E ele usou no meio da multidão a sua voz para gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tomou uma atitude. A multidão falava para ele se calar, porque o mestre não ia ouvir ele, mas ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Ele saiu daquela situação que ele estava ali, das suas impossibilidades, ele usou o que ele tinha e ele alcançou o milagre, né? Jesus tocou e ele tornou a ver, né? Jesus veio até ele e disse, que queres que eu te faça? Se ele tivesse ficado quieto, né? Ele tinha alcançado o milagre? Ele não tinha, né? Então são essas situações de pessoas, alguns exemplos, irmãos, de pessoas que quebraram o protocolo, e foram de encontro a Jesus e alcançaram o milagre, mas porque saíram, né? Saíram da sua zona, saíram da zona de conforto, saíram do comodismo, saíram daquela situação, por mais difícil que tivesse. Eles olharam e falaram, não, eu posso fazer alguma coisa. Aleluia. E esses 4 leprosos estavam ali com fome. Já estavam ali também acometidos daquela enfermidade. Eles poderiam ficar ali e falar assim, nós vamos morrer. Né? Mas eles falaram assim, não, vamos tomar uma atitude, se nós morreremos, mas tomaram uma atitude,
E a palavra do Senhor vai dizer que eles entraram, então, no arraial dos sírios, né? E ali, para surpresa deles, não tinha ninguém. Por quê? Porque vai dizer a palavra do Senhor assim, que os sírios eles haviam ouvido um ruído de carros e cavalos, né? E o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, né, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Olha só, os sírios já haviam fugido, né? Estava ali tudo livre. Quando aqueles homens chegaram ali, vai falar a palavra do Senhor: chegando, pois, estes leprosos na entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali ainda prata, ouro, vestes, foram e se esconderam. Então voltaram a entrar em outra tenda, e ali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: olha que tremendo, irmãos, não fazemos bem. Este é o dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Né? Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e ali anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam antes. Né? Então olha só a palavra do Senhor, que eles foram ali, comeram, beberam, tomaram despojo e não guardaram para si. Aleluia, né? Fala assim: não, nós temos que anunciar, porque esse é o dia, aleluia, de boas novas. Eles foram ali compartilhar o milagre, eles foram ali compartilhar aquilo que eles estavam vivendo, porque o povo ali também estava com fome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus já havia usado o profeta Eliseu para falar que no outro dia, né, haveria provisão de Deus para aquele povo, né? E aquele capitão não acreditou. A palavra do Senhor vai dizer assim, que o povo atropelou ele na porta e ele morreu sem sair da cidade, porque ele não acreditou na palavra de Deus. E coisa triste, irmãos, quando nós não cremos na palavra do Senhor. Coisa triste é quando nós, perdemos a esperança de forma a não crer nessa palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus tem vida. Eu estou aqui transmitindo essa palavra, eu estou sentindo vida no meu coração, né? Eu estou sentindo assim a alegria do Espírito Santo no meu coração. De forma que quando eu li essa palavra, eu falei assim: eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar, porque o Espírito Santo ministrou meu coração esta manhã. Que o nosso Deus é o Deus de providência. Que o nosso Deus é o Deus que faz milagres. Que nós precisamos muitas vezes de encontro ao nosso milagre. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo roubar as oportunidades que o Senhor coloca diante de você. O milagre aqui o Senhor já tinha operado, porque ele já havia feito ruído e os sírios já haviam ido embora. Só que o povo precisava entrar lá e tomar posse. Aleluia! O povo precisava entrar lá e tomar posse daquilo que o Senhor já havia deixado ali para eles. Então, aleluia, que nós possamos nesse dia de hoje não deixar que nada tire de nós, né? Aleluia, roube de nós a esperança, nem mesmo o medo. E se tiver medo, vai com medo mesmo, vai com medo e toma posse mesmo com medo, porque eles também ficaram com medo. Mas eles pensaram assim: mas se nós ficarmos aqui nessa situação também, do que vai resolver, né? O medo nos paralisa. E medo nós deveríamos ter de ficar no mesmo lugar ou permanecer na mesma situação que muitas vezes nós nos encontramos, né? Na situação do caos, na situação da tragédia, na situação da tristeza. Ei, em nome do Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Deus visite seu coração, que essa tristeza, essa angústia, esse medo, né, torne dentro de você uma coragem para você levantar e ir de encontro ao seu milagre. Tem milagre para você, tem milagre à porta de Samaria, tem milagre, tem provisão de Deus. Foi o que Deus colocou no meu coração hoje. Tem provisão de Deus para mim e para a sua vida.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Neste dia de hoje, dia 10 de dezembro de 2020. Aleluia! Muitas pessoas já estão dando esse ano como terminado. Eu vejo pessoas, sabe, falando assim, eu quero esse ano, não quero nem comemorar, porque eu não tenho o que comemorar. Eu quero, sabe, não vejo a hora de terminar esse ano para falar assim, acabou. Não, aleluia. Nós somos vitoriosos. Você tem motivo para comemorar, sim. Né? Por quê? Porque você sobreviveu. Por quê? Porque o Senhor te sustentou. Por quê? Porque o Senhor te deu vida. O Senhor te deu alegria. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós, né? 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de você. E o Senhor, nesta manhã, ministrou ao meu coração que Ele é o Jeová Jiré, Deus da provisão, Deus da providência. O Deus da providência está preparando algo para minha e para a tua vida. Não tenha medo de tomar posse. Não tenha medo de se levantar e sair do comodismo e ir de encontro ao seu milagre. Não perca essa oportunidade, não. Aleluia! Deus irá colocar oportunidade. Não perca. Não perca essa oportunidade, porque com certeza você viverá o milagre de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.